Hoy sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien fala con vocês es el pastor Marcelo Parrelia y hoy me acompaña mi esposa en esta entrevista. Hola, Luciana. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. E nós temos aqui hoje duas pessoas que são super talentosas e eles estão fazendo um sucesso no YouTube. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles, sobre esse canal que é super interessante, assim, diferente e que muita gente tem ficado assim, fã desse trabalho, né? Nós temos aqui o Cid e o Leo. É isso mesmo? Cid e Leo. Sejam bem-vindos. Eu sou o Leo Caetano. Meu nome é Sidney Simões. A gente está abreviando, né? Cid e Leo, para ficar mais fácil. Na verdade, é porque o meu nome é um pouco... Por eu ser do Nordeste, meu nome é um pouco complicado. Então... o nome é Leuson Gledson Caetano, então, para facilitar, a gente abrevia para Leo Caetano, que eu sempre fui chamado assim pelos familiares, né? Então, a gente gostaria muito de agradecer a entrevista do canal do pastor Marcelo Parrelia. Parrelia, né? É Parrelia, né? Parrelia. E é uma honra muito grande para a gente estar podendo participar com vocês dessa entrevista. Para nós, a gente quase não aparece também na... Pois é, o pessoal deve ficar curioso, nem conhecia você. Pior que fica, pior que fica. Fica muito. Eles perguntam toda hora pelo telefone, mas a gente não aparece. Olha que honra, que exclusividade. Hoje vamos a contar todas as primícias, né? Como vocês se conheceram? Em que parte de Brasil são vocês? A gente se conheceu na igreja, a gente frequentava a mesma igreja. Eu sou do Nordeste, mais precisamente de Pernambuco. Vim para o Rio de Janeiro em 94, desde então nunca mais voltei. Minha família é de Aracaju, mas eu nasci no Rio mesmo, no Rio de Janeiro. De que parte do Brasil são vocês? Eu sou de Pernambuco, né? Como eu falei, eu vim para o Rio de Janeiro em 94 e nunca mais voltei para minha terra. Já me considero um carioca, né? Apesar de não ter o sotaque, meu sotaque ainda é indeterminado, então, mas já pelo tempo de vivência no Rio de Janeiro, tenho o quê? Mais de 30 anos, eu acredito. Então, já me considero um carioca. Sem esquecer as raízes, claro, né? Eu tenho muito orgulho do Nordeste. Minha família veio de Itabaianinha. Já conhecem Itabaianinha? Já ouviu falar? Não. Muito lindo o lugar. Eu falei para minha avó, vó, o que veio fazer aqui, vó? Rio de Janeiro, Aracaju. Muito bonito o lugar. Nordeste é lindo, né? Nordeste é lindo. Como surgiu a ideia de criar um canal em YouTube? Então, na verdade, a gente estava conversando, né? Aí a gente falou, vamos criar um canal no YouTube, mas foi mais para se divertir mesmo, né? E então, quando a gente criou o canal, começamos a contar histórias, né, no canal. Só que teve um tempo que ele precisou viajar. Ele viajou, foi para onde? Foi lá para a Suíça. Tive que ir para a Suíça de trabalho. Aí, o que acontece? Então, como não tinha como a gente gravar, que a gente contava histórias. Aí, como eu gosto de mexer com efeitos especiais, 3D, aí eu falei assim, poxa, então vou usar bonecos, né, para poder Aí o primeiro vídeo foi, eu acho que foi do Covid, não foi? Foi o Covid, eu acho, falando de Covid e tal, o boneco lá, conscientizando as pessoas. Aí eu vi que foi legal e começamos a criar os bonecos, ele também gostou. Aí depois disparou, deixamos os bonecos mesmo, começamos a criar memes, né? Inclusive tem até uma história, por trás desse meme, tem uma história, que breve eu vou até contar essa história aí, o porquê que a gente começou a criar esse tipo de memes, entendeu? E muita gente até, como é que eu vou dizer, criticam pensando, às vezes tem comentários que criticam, pensando que a gente está zombando da igreja, mas na verdade não tem nada a ver com isso. A gente tentou criar o máximo de realidade possível nos movimentos do boneco, porque eu não ia criar fazer uma cena com os bonecos. Quando você está na igreja, tem a igreja pentecostal, tem a batista, geralmente eles são mais quietinhos.
Já essa igreja pentecostal, eles são mais agitados, eles dançam. Então, eu criei esse tipo de movimento nos bonecos, entendeu? Só que tem pessoas que não entendem isso. Na verdade, voltando à pergunta, né, à questão inicial, é que como eu tive que... como a gente contava as histórias, e não sei se você deu uma pesquisada lá no canal, como um dos primeiros vídeos, que inclusive foi um dos que deu mais trabalho de fazer, que foi uma sátira que a gente fez com o filme O Chamado. Então, a gente se caracterizava e a gente gravava. Então, como eu tive que viajar para a Suíça a trabalho, aí não tinha como você conciliar, né? Então, foi aí que os bonecos entraram, entendeu? Ele já sempre gostou, o Sidney sempre gostou de mexer com o 3D, então foi uma oportunidade que surgiu no momento que estava realmente necessitado, né? Já que não dava para eu poder estar junto com ele trabalhando, então entraram os bonecos nesse momento. E ficou restrito também, não tinha como se locomover para poder fazer a gravação, ou comprar coisas para poder fazer a gravação, então usamos os bonecos. E realmente o trabalho fica muito bom, assim, é muito divertido. A gente vê que vocês abordam fatos da atualidade, fatos polêmicos, não é? E também outras coisas, também histórias, né? Que já são conhecidas. Nesse formato 3D, fica muito interessante, assim. Os personagens ficam bem parecidos, a coisa fica bem viva. É interessante. Como vocês conseguiram adquirir esse know-how? Dá muito trabalho, a gente vê que deve dar bastante trabalho, né? Porque vocês fazem com bastante detalhes, vocês prestam atenção nos detalhes, assim, nos mínimos detalhes. Então, como foi que vocês conseguiram adquirir esse know-how para fazer esse tipo de trabalho? Então, o Sidney, ele sempre gostou de mexer com 3D. Né? Na verdade, essa parte assim de 3D é mais com ele. Ele sempre gostou de mexer com 3D, então, como realmente eu te falei que eu tive que viajar, ele é um autodidata, né? Ele aprendeu sozinho, pesquisando na internet, lendo, e aí foi dessa forma que surgiu a oportunidade dele trazer esse conhecimento que ele tinha adquirido através de um tempo já, né, que ele sempre gostou de mexer, e foi assim que a gente conseguiu trazer para o canal esse conhecimento. Inclusive, as pessoas, às vezes, tem pessoas que perguntam, o Carpano, o Rafne, por que justamente eles estão ali? Como eu falei, tem uma história por trás disso, que vem de um tempinho. O que acontece? O que serviu para mim, quer dizer, para me alertar de algumas coisas, eu estou usando para poder fazer com os outros também. O que acontece? Eu conheci o Carpano através de uma pesquisa que aconteceu na minha igreja. Eu falei assim, opa, peraí, fui lá e apareceu quem? Carpano. Eu tinha até medo do canal dele. Por que eu tinha medo? Porque eu sabia que lá eu ia ouvir alguma verdade. Aí eu pesquisava, encontrei o canal dele, aí eu comecei a ver, né, alguns vídeos dele, algumas coisas. Vi algumas coisas que estavam acontecendo, né? Aí eu falei assim, caramba. Aí quando eu estava fazendo os bonecos, me deu a ideia de colocar eles para poder interagir com os personagens, entendeu? Para poder estar interagindo. Então a gente olha os movimentos dele, o jeito que eles têm, a gente fuça mesmo, fica olhando lá o jeito todinho da pessoa, a gente grava esse jeito e depois a gente faz um movimento. O movimento facial, as expressões, e cria um movimento corporal dos bonecos. Os cenários, eu acho que o que dá mais trabalho para fazer é o cenário. São os cenários. O cenário dá um trabalho para fazer, o boneco eu acho que nem tanto. Na verdade, é um trabalho muito minucioso e demorado. As pessoas, assim, a gente, além desse trabalho, a gente não vive com o YouTube ainda, né? Então, cada um tem seu trabalho. O Sidney é músico, eu sou um assistente de um artista plástico. Então, a gente não tem tempo. Aí muitas pessoas reclamam porque o vídeo é tão bom, mas realmente é curto, muito curto. Por quê? Porque é um trabalho, tipo assim, primeiramente, você precisa de um computador muito bom, com uma placa de vídeo muito boa, para poder fazer essas animações, e é muito demorado. Assim, tem uma cena de 15 segundos, por exemplo, pode chegar até quanto? Olha, para fazer 15 segundos botar 1 minuto. 1 minuto. São praticamente 4 horas de trabalho. Caramba.
1 minuto. Então, imagina um vídeo de 3, 4 minutos. Agora vocês, quando elaboram todo esse trabalho e estão, vamos a falar, Cristina, o canal de Cristina, o escenário de Cristina, você tem que pedir um permisso para usar esses personagens? Não, na verdade, olha só, a gente tem uma vantagem, eu vou contar aqui, e serve para quem escutar essa live também. E tem gente que manda lá com um comentário sobre processo, essas coisas, se a gente não tem medo, essa pergunta eles fazem nos comentários. Aí já, aproveitando o vídeo, que quando o pessoal vê, vai saber. O que acontece? Os bonecos que falam, ali a imagem, a gente só pega as expressões da pessoa, a característica, a pele da pessoa e coloca ali no boneco. Só que a gente não utiliza foto ali é um boneco, entendeu? O máximo que, se vamos supor, alguém processar ou fazer alguma coisa, ali quem está falando é o boneco, não é a pessoa. Você não pode processar. Pega o áudio da pessoa, você não pode processar um boneco, porque o boneco está falando. Uhum. Então a gente tem essa vantagem. E com relação a pedir a autorização, teve um caso especial, não sei se vocês conhecem a pessoa que a gente utilizou no vídeo, que ele é cadeirante. Vocês devem saber quem é, que é o Eric. Então, Eric Ribeiro. A gente pediu para poder, se podia colocar ele na cadeira de roda ali no vídeo. Nesse caso, a gente pediu. Só nesse caso. E também porque a gente tinha a intimidade com ele também. Não intimidade, mas acesso a ele. Acesso. Né? Então, esse foi um caso específico que a gente pediu autorização aí. Perguntou se poderia colocar o personagem. Porque, na verdade, a pessoa, quando coloca o vídeo, a pessoa é pública. Entendeu? A pessoa colocou o vídeo, agora a imagem, a não ser quando a pessoa pega uma imagem dela e faz eu acho que funciona assim, né? Porque as animações é uma obra de ficção. Não sei se vocês conseguiram reparar. Assim, a gente não inventa coisas, mas a gente pode pegar e mudar algumas coisas aqui. Então, não retrata a realidade, entendeu? Então, com os bonecos, a gente tem essa possibilidade de explorar outras áreas, não necessariamente a vida real, retratando a vida real dessas pessoas. Na verdade, a gente pega até leve, né? Eu estava até conversando com ele, porque se for colocar mesmo o que essas pessoas falam, a gente nem pode fazer isso. Eu falei com ele, assim, é coisa que é um absurdo, a gente não pode botar, a gente corta muito essas coisas, até poupa a pessoa, porque é coisas bem pesadas mesmo, e que não vale nem a pena colocar, até estraga o vídeo se colocar. Não vale a pena também, e a gente tem que ter um limite também, né? Eu sou da 3ª geração de evangélico, não frequento uma igreja evangélica, falando no meu caso especial, não frequento justamente por muitas dessas coisas, mas eu tenho um respeito muito grande pela obra de Deus, pela palavra de Deus, então, assim, a gente procura ter um limite, tipo assim, uma coisa que brinca com o Espírito Santo. Então, tipo assim, não, tem que ter uma linha tênue entre a diversão e a falta de respeito. Então, assim, mexer com o Espírito Santo, com coisas do Espírito Santo, para a gente não dá. Tipo assim, colocar boneco falando línguas, essas coisas assim. Então, a gente procura realmente manter um limite, né? Nem tudo a gente pode estar fazendo, né? Então, isso também a gente traz para a vida real da gente, né? A gente não pode, tem que ter um limite, na verdade. Claro, muito bem colocado por parte de vocês, realmente é importante mesmo. Mas fica bom, fica divertido, né? Não fica uma coisa ofensiva, e fica como ele falou, fica agradável de assistir. E pedem. Se vocês olharem no comentário, pedem lá. Só que é uma coisa absurda, não dá para colocar. Tem coisas que não tem como mexer, tem coisas que a gente não deve nem mexer, entendeu? Aí fica meio complicado. De los comentários que fizeram para vocês, que comentário vocês gostaram mais? Algum que tenha marcado? Eu acho que o que marcou... mandando a gente pro inferno. Todo dia. Mas esse assim, marcou de uma forma negativa, né? Mas com certeza vocês devem ter
muitos comentários que marcam também de uma forma positiva. Sim, é engraçado que tem alguns específicos e não é um caso isolado. Claro que eu não vou trazer o nome da pessoa aqui por respeito e privacidade, mas tem muitas pessoas que comentam, que fazem comentários que, tipo assim, pô, obrigado por vocês postarem esses vídeos, porque eu estava tão triste, depressiva, e de repente alegrou meu dia. Então, isso pra gente é muito gratificante. Uhum. Um motivo que a gente não coloca coisa pesada, entendeu? Porque aí não vale a pena. Então, se você, ainda mais nos dias de hoje, dias tão atribulados, né, que a gente está vivendo, com essa pandemia principalmente, então, o número de incidentes de depressão tem crescido bastante. Então, se você pode levar um sorriso para uma pessoa, isso é muito gratificante e vale todo o trabalho que a gente tem feito, né? E no canal de vocês têm, assim, vários temas, né? São temas relacionados ao cotidiano. Vocês podem citar alguns desses temas que vocês apresentam através dos desenhos? Vocês têm várias categorias de desenhos, por exemplo, terror, né? A gente vê lá que vocês têm de terror religiosos. É isso mesmo. Inclusive, vamos tocar nesse assunto. Inclusive a gente tem projeto de voltar a fazer histórias, né? Que, na verdade, como ele falou, é o tempo mesmo. Mas a gente tem um projeto de voltar a fazer histórias, porque ali vários temas, realmente. Terror, história de suspense, só que histórias reais. A gente gosta muito de histórias reais. Contar histórias reais. Só que, por exemplo, um exemplo de um vídeo aí que a gente estava conversando, para poder falar com eles. O vídeo dos anjos. A gente quer atualizar os vídeos que a gente fez, né? E colocar mais... É um projeto bem legal que a gente está querendo fazer. Colocar bonecos humanizados, né? Bem realístico mesmo, até muito mais do que o que a gente coloca, né? Para poder interagir com a gente. A gente vai começar a aparecer nas cenas. Só que de histórias mesmo, entendeu? Não é memes, não, são histórias. A gente vai variar os memes com histórias. Histórias que, particularmente, para mim, foi uma das coisas que me motivou, que eu gosto muito de histórias, né? Então, o que me motivou realmente a fazer o canal foi contar histórias, que é uma coisa que eu gosto muito. E depois a gente partiu um pouco para a sátira, que aí eu fui aprendendo, foi mais iniciativa do Sidney, que aí eu fui aprendendo a gostar também. Mas, assim, uma coisa que eu gosto são os vídeos antigos que a gente tinha no canal, como, não sei se você chegou a assistir a Batalha dos Anjos, que foi um que a gente fez, que eu gostei muito. Esse um dos que deu mais trabalho foi a sátira que a gente fez de O Chamado, que a gente ia dormir 5 horas da manhã gravando, e deu muito trabalho, mas é uma coisa assim que a gente gosta de fazer. Então, futuramente, não agora, porque realmente a gente anda com tempo escasso mesmo, mas a gente está pretendendo diversificar mais o canal. Mas por enquanto a gente vai deixando os memes, né? Eu ia perguntar justamente isso, qual dos temas ou quais dos temas vocês gostam mais de fazer, né? Você já até respondeu. Eu gostaria de saber se, assim, dele também, do Liu, né? Estou certa? Do Cid, né? Sim. Do Sidney. Quais dos temas você mais gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de comédia. Minha mente vai... Eu uso nos memes esse lado meu de comédia aí, para fazer os memes. Assim, tudo que eu já assisti, eu faço uma mesclagem, né, praticamente, e jogo tudo nos memes, entendeu? Aí a comédia que eu uso nos memes, entendeu? Para poder... Liu também mais para esse lado cômico? Eu gosto mais de histórias de religião, entendeu? Assim, esse lado assim, mais misterioso, entendeu? Agora, curiosidade.
qual deles ou quais deles vocês percebem que agrada mais ao público, que tem mais receptividade por parte do público Acho que do é YouTube? comédia. Eu acho que é comédia. Comédia. Olha, na verdade, o algoritmo, né? O algoritmo do YouTube, ele gosta disso, comédia. Ele ama isso, comédia. Faz uma comédia e o povo gosta. Entendeu? É povo que, por exemplo, minha mãe se acaba. Às vezes eu fico vendo ela rindo do quarto quando ela fica vendo o vídeo. Aí eu fico ouvindo ela. Pode música, entendeu? Meu pai também, mesma coisa. Meu pai começou até as músicas. A gente tenta fazer aquelas músicas que pega no. Que a pessoa aprende a cantar rápido, chiclete, né? Meu pai, ele fica cantando lá. Eu até fico admirado. Eu falei assim: caramba, olha meu pai cantando as músicas do vídeo. E o pai dele, ele fica admirado porque o pai dele tem uma comorbidade. Na verdade, teve um problema de AVC, né? E é cadeirante. Então, E agora, vocês como se dividem el trabalho? Porque o trabalho lleva edição, lleva voces, lleva toda uma produção. Eu vi uno de terror, que hasta carro montaron, descieron, fueron a falar con la familia de un menino que murió. Muy legal el conto, ¿no? Ahí están en el cementerio, tudo. Acho que el protagonista ahí era Leo. Era eu quero falar. Mas por falta de ator, né? Que somos só nós dois. Eu queria até falar. O Léo, ele demorou para fazer, não foi? Demorou. Então, o Larry. Então, é por isso também, é um dos motivos que a gente deu uma parada no canal, né? Essa é uma pergunta que eu vou responder depois, mas que já está encaminhada. Como eu viajei 2 vezes para a Suíça a trabalho, então, meio que a gente estava na construção do Larry quando eu tive que viajar. E aí, ele ficou trabalhando aqui sozinho. Foi aí que surgiu aí. Se você vê o personagem da criança, é 3D, né? Então, foi aí que o Larry entrou também. E aí, a gente deu uma parada no canal. E como eu estava longe, não tinha como eu fazer, ter que ajudar, tinha que ajudar ele aqui também, aí entraram os memes, né? O Larry é um dos vídeos que a gente mais gosta, né? Que, tipo assim, é quase um filme pra gente. Muito, muito bom. E o nome What? Como surgiu a ideia? Você tinha outro programa também, né? Assim... Não. O nome What? Não, na verdade, quando a gente começou com o canal, eu sou nordestino do interior de Pernambuco, e lá a gente tem o nosso próprio idioma, né? Assim, um dia ainda quero fazer um vídeo, porque deveria ter um dicionário só para os nordestinos. Então, lá, a gente fala muito C, em vez de falar você... Você sabia? Então, a gente, quando criou o canal, o nome era Você Sabia. Você Sabia. Porque a gente trazia fatos, curiosidades, né? Fatos desconhecidos, então ficou Você Sabia. Só que, assim, eu no começo eu não era envolvido com o YouTube, não conhecia muito youtubers. E aí, só que tinha um canal muito grande aí com nome semelhante, né? Parecido. Aí a gente resolveu trocar o nome, tá? Começou a ter problemas com seguidores desse canal, e aí a gente resolveu trocar para o What. Então, como ia ficar na mesma linha, Você Sabia? What, o quê? E aí, a gente criou a logo, aproveitamos a logo anterior, e aí... Só fizemos uma mudança, e fica chato, né? Você quer uma coisa sua, né? Você tem uma logo, um nome que fica parecido, fica meio artificial, né? Melhor ter uma coisa sua. Exclusiva, né? Sua, entendeu? Porque aí acaba você sendo... acaba você vivendo a sombra de um outro canal, ou de outra produtora. Tinha pessoas até que confundiam. Falava assim, o canal Você Sabia veio aqui e tal, não sei o quê, só que não era Você Sabia, aí ficava aquele negócio. Entendeu? Mesmo o nome sendo Você Sabia, que no Nordeste é assim, eles abreviam tudo, até para falar onde tu vai, onde tu vem, nós vai, entendeu? Aí, mas foi falta de experiência mesmo, né? E falta de envolvimento com a plataforma que a gente não tinha,
Então é um aprendizado também, né? Na verdade, a experiência a gente adquire todo Todos dia, os né? Porque dias. todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, entendeu? Eu costumo falar que a gente nunca sabe nada. Todo dia a gente aprende. A gente nunca, realmente, a gente nunca sabe nada. Todo dia está aprendendo alguma coisa diferente. E o que é bom, né? Aprender é muito bom. Como é que vocês costumam escolher os assuntos que vocês vão tratar? É só abrir. Olha, né? essa pergunta, eu vou te falar, todo dia é mais fácil até perguntar qual como é que fala? Como é que eu vou dizer assim, uma forma mais leve para falar? Qual... Na verdade, é só você abrir o Fuxico Gospel que, infelizmente, né, que não deveria ser assim. Tem material à vontade. Tem material. Muito, eu estou até procurando palavra aqui para falar, mas material tem à vontade para poder fazer. E o que, de certa forma, é muito triste, né? Que eu acho que o Evangelho de Deus era para ser completamente diferente de muita coisa que está aí. Você acha que é como uma missão, que é meio divertido, né? Mas também alertando as pessoas? Na verdade, o que acontece? Eu vou explicar. As pessoas, eu notei uma coisa. As pessoas que às vezes criticam que o trabalho é porque a gente criou vou dar um exemplo, criamos o vídeo do anjo, tá? Lá está falando da palavra, mostrando na Bíblia e a história. Os que criticaram, eu não vi um amém lá em glória a Deus deles lá no vídeo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles não vão assistir. Nem adianta. Eles criticam. É igual um vídeo que eu vi de um menino que, para chamar a atenção, não sei se vocês já viram esse vídeo. Logo no início do vídeo, ele coloca um prego na chuteira dele e coloca um cachorro como se ele fosse dar um bico no cachorro com um prego no pé. Aí as pessoas vão lá para poder o quê? Descascar o garoto. Só que quando ele vai dar o chute, aí ele dá um prato de comida para o cachorro. Aí a pessoa se surpreendeu, apareceu até no repórter, falou assim, caramba, eu vim aqui pensando que você ia matar o cachorro. Aí começou até a agradecer o menino, quando na verdade o menino chamou a atenção para ter ajuda para alimentar os cachorros da rua. Mas aí ele pensou, poxa, mas se eu for ficar dando ração e mostrar no vídeo, ninguém vai querer assistir. Então, se eu botar uma coisa mais polêmica, vão assistir. Entendeu? É isso que a gente traz para o vídeo. Que na verdade essas pessoas elas estão buscando polêmica, como ele falou. Se você tem um canal de oração, as pessoas não vão lá. Por quê? A maioria desses crentes que vão criticar o tipo de conteúdo que a gente faz, eles mesmos não vão num canal de oração lá e comentar que Deus salva, que Deus liberta. Mas eles perdem o tempo dele de ir num canal como o nosso amigo Rafael, do André Carpano, para criticar. Por quê? Porque eles estão atrás de quê? De polêmica. Então, polêmica é o que, infelizmente, está movendo o mundo gospel. E critica, mas está lá, entendeu? Está lá assistindo o canal. Então, isso é uma hipocrisia, entendeu? Ela está assistindo lá o canal. Só que, na verdade, esses canais, é como eu falei desde o início, eu não posso falar aqui o que aconteceu, que é uma coisa muito pesada. Mas eu já fui da Universal e já fui da Mundial. Então, eu sei bem o que acontece ali. Sei muito, muito, muito bem mesmo. Muita coisa. Então, o que acontece? Quando eu entrei na Mundial, eu estava meio assim. Eu sabia que estava acontecendo, mas a gente sempre procura olhar com bons olhos. Não, é coisa da minha cabeça. Não está acontecendo isso, não. Mas aí eu abri o vídeo do André Carpano. Foi quando eu vi aquele negócio lá que me espantou. Eu mandei para o pastor. Meu pastor, falei, pastor, olha o que está acontecendo. Vamos sair daqui. A gente tem que sair daqui. A gente não pode mais ficar aqui no meio disso. E foi um dos motivos da nossa saída da Mundial. Eu acho que as pessoas hoje têm que ser de Jesus, não de um lugar determinado, onde falam, eu sou da Igreja Mundial, eu sou da Assembleia de Deus. Isso é denominação. Jesus não vino a trazer denominação. Jesus vino a trazer mensagem de salvação. É isso. Então, a pessoa tem que ser de Jesus.
Y hoy la persona que no va a la iglesia es desigrejado. No, mentira. La igreja soy eu. Somos nós. Isso, é verdade. Entendeu? É porque, na verdade, Deus não deixou denominação nenhuma, ele deixou a palavra dele e os ensinamentos dele, né? E, infelizmente, as pessoas usam usam a fé do povo porque hoje as igrejas viraram tudo empresas. É triste falar isso, mas são empregos, né? Só querem saber de dinheiro, status. Mas porque hoje esos determinados ministerios grandes tienen mucho gasto, tienen pastores asalariados, y Jesús no dijo que cada uno va a tener su recompensa, mas no faló que iban a tener que organizarse como religión y todo eso. Él falou ir a pregar el evangelio, simple, nada más. E de pregar o evangelho e dar de graça o que recebeste de graça, né? Então, eu não falo nada assim, um cantor realmente ele tem os seus custos, ele precisa arcar com os seus custos, então todo trabalhador é digno do seu trabalho, e o pastor, ele deixa de trabalhar fora para viver a vida dele levando a palavra de Deus, então ele tem que ser, mas os pastores querem helicóptero, querem fazendas, querem gado, então aí é que eu realmente não concordo. Não encontra respaldo, né, na palavra de Deus para isso, a gente não encontra. Eu sou pastor e sou cabeleireiro, e trabalho disso. Amém? Pero, volviendo al tema, ¿vocês têm algum curso de enseñar este trabalho em 3D ou estão pensando em fazer algum curso? No momento, não. A gente não tem tempo. A gente não tem tempo nenhum para poder estar ensinando, infelizmente. E se você, uma pessoa, algum youtuber, quer uma entrada, você faria? Uma entrada? Não, trabalho assim a gente faz, a gente costuma fazer em produção. Uma miniatura para a entrada de introdução de YouTube. Trilha sonora, porque geralmente trilha sonora dá muito... A gente teve alguns problemas com direitos autorais, né? Então isso daí é muito complicado. E como nossos vídeos exigem muito trilha, então a gente mesmo faz a nossa trilha sonora. A gente não usa... Raramente a gente pega uma trilha sonora para colocar de outros, mas a gente usa a gente mesmo faz a trilha sonora para colocar no vídeo. A gente tem esse ponto a favor que o Sidney é músico, cantor, toca piano, então a gente tem esse ponto a favor da gente também. Polivalentes, né? Que bom. O que a gente também percebe, assim, é interessante, um canal como o de vocês, né, consegue levar assuntos polêmicos, não é? Até mesmo pesados, né, que seriam pesados, mas vocês conseguem torná-los leves, né, que a gente consiga ver de uma forma mais leve, sem deixar de ser polêmico. Isso, tanto que tem cômica, de uma forma cômica, não é? Mas que não deixa de trazer para quem está assistindo uma reflexão. A pessoa peraí, isso realmente chega a ser tão ridículo que eu estou rindo disso, então peraí, deixa eu refletir, será que é isso realmente que eu deveria estar seguindo? Será que eu devo considerar isso normal? A gente não tem que repensar esse tipo de atitude aí, né, que está acontecendo nesse determinado meio, é muito interessante, né? Fora ao capricho do trabalho, né, que vocês colocam programas de auditório, semelhantes, né, ou personagens, né, que estão se destacando, personalidades que estão se destacando ali naquele fato, de uma forma bem semelhante. Creio que vocês devem ficar bastante tempo ali, como você falou, olhando, né, estudando as características das pessoas, né? Muito, muito legal o trabalho de vocês. E, assim, vocês tem algum vídeo que vocês tenham notado, vocês nem esperavam, mas que vocês viram que teve uma repercussão, assim, que vocês ficaram surpreendidos, um vídeo, assim, de maior repercussão até o momento aí que vocês pararam, poxa, esse vídeo aqui... Humilhado. Olha, o povo gosta, é isso que eu estou falando, o povo é o povo, é humilhado. O miado do gato. Miado do gato. É o miado do gato, o pessoal falou, opa, miada. Sim, eu vi, já sei qual é. Mas o miado é o uivo. É uivo, miado. O pessoal botou lá, uivo, miado, o pessoal...
E a figura também da pessoa que tá sendo alvo do vídeo, né? Porque é uma pessoa que tem repercussão nacional. Estava ali em voga, o fato que ocorreu com ele estava bem, né, estava fervendo naqueles dias, né? Ainda está, mas naquele dia principalmente, então eu lembro, eu achei interessante. Até tinha falado uma coisa muito interessante, você tinha falado uma coisa muito interessante, que é sobre o assunto, tornar leve o assunto. Tanto que a gente recebe, por exemplo, nosso intuito não é botar ódio na pessoa. Claro. Tipo assim, a Nadir, por exemplo, a gente ama ela. Tipo assim, ela não tem nada, não gosta do que ela fala, mas, poxa, eu dou um abraço nela se eu ver ela. E ficou muito bonitinha a bonequinha dela, tá? Ficou muito fofa. Isso mesmo, exatamente isso que as pessoas falam. Aí as pessoas botam no comentário, olha, eu até estou gostando da Nadir, só não concordo com o que ela fala, mas estou gostando dela. O nosso intuito não é causar ódio com uma pessoa. Ela até gostaria de conhecer. Entendeu? Tanto que por isso que a gente bota um assunto mais leve lá, de não botar as coisas a fundo que ela fala mesmo, senão a pessoa vai descascar ela, né? Então a gente torna o assunto mais leve, realmente, para aquilo ficar mais agradável de escutar e a pessoa digerir aquilo ali. Porque, na verdade, quem somos nós para julgar? A gente não está para julgar ninguém, a gente retrata, a gente reproduz a fala da pessoa, entendeu? Isso, outra coisa, outro ponto também, a gente não inventa, a gente só reproduz o que a pessoa fala. A gente não bota nenhum ponto a mais ali, só reproduz. Às vezes a pessoa até confunde, tá falando que fulano falou. Teve um canal que falou que a gente inventou, eu estava até vendo, foi uma live que foi até 3 horas da manhã, eu só assistindo ao pastor lá e as pessoas lá. Aí foi um debate, mas ficou uma coisa tão feia, que eu não sei se foi o pessoal lá do canal para discutir lá, que eu não gostei muito do que estava acontecendo, tanto que eu nem dormi, né? Foi de sábado para domingo, eu nem consegui dormir, porque eu fiquei triste, muito triste. Aí depois eu recebi alguns prints no meu telefone de umas coisas lá, depois o pastor parece que ocultou o vídeo, que eu sei que ele ocultou, para ninguém ver o que estava acontecendo ali. Mas foi uma coisa tão chata, que aconteceu nessa live. Então, o que acontece? A gente não bota nada que a pessoa não falou. Que isso daí não é da gente. Nosso intuito não é esse. Já chegaram a falar que o nosso canal era demoníaco, satanista. Demônio, que a gente era do demônio. Aquele demônio, assim mesmo. Então a gente nem leva mal, porque como eu falei para você, eu sou da terceira família, né? A terceira geração de evangelho. Então, assim, eu sei como que minha bisavó pensava, né? A minha bisavó morreu com 96 anos, então viveu a grande parte da vida na igreja. Então, minha avó também tinha uns pensamentos semelhantes, mas isso é falta de informação. Então, a gente tenta não levar para o lado pessoal. Né? Não, e a gente vê que em nenhum momento vocês faltam com respeito, não. A nenhuma personalidade que está ali, a nenhum comentário. Aliás, foi o que ele falou, vocês simplesmente reproduzem. A pessoa, aquilo que ela falou. Né? Quando a pessoa fala com relação a que a pessoa está falando isso, então a pessoa está criticando a própria pessoa mesmo, porque foi o que ela falou. Entendeu? A gente não colocou nada mais. Em relação a isso, a gente tem muito cuidado com conteúdo sensível de criança. Pensa muito antes de postar, a gente pensa muito, muito mesmo. É um cuidado muito grande que a gente tem. A gente fica olhando o áudio, bota isso daqui, será que tira isso? Bota, a gente fica um tempão só analisando aquilo ali, porque é o cuidado que a gente tem para poder colocar o áudio lá, para colocar coisas que não fica chato colocar, que não condiz, né? Também. Algumas coisas a gente realmente troca, não é a fala da pessoa, troca a forma que fala. E faz uma junção para cortar alguns áudios para poder não ficar uma coisa chata, entendeu? Como eu falei, a proposta do canal, dos vídeos e dos memes, não é pegar e causar discórdia nem nada disso, como eu falei que houve num canal lá que foi falar e teve uma discussão feia lá. Mas é o quê? Pessoas rirem e se conscientizar de uma forma mais leve do assunto. Tipo assim, poxa, será que é pecado você depilar a axila? Isso é higiene, né? Onde que Deus vai se importar porque você usou um brinco?
que adianta você usar um roupão até lá embaixo, mas o teu coração está ali negro, você ter ódio das pessoas, você ter mágoa? E uma pessoa que usa uma calça comprida vai para o inferno. Não tem como, não tem lógica. Assim, Deus é muito inteligente, isso roupa não salva. Claro que você não vai botar uma roupa indecente, mostrando as partes íntimas, mas uma calça comprida que fecha tudo, tipo, pelo menos é o que eu acho, né? Não estou falando que é uma verdade absoluta, mas por questão de raciocínio lógico mesmo. Né? É verdade. A gente, isso aqui é uma matéria que vai apodrecer, que a terra vai comer. Eu não acho que Deus está se importando com isso. Claro que a palavra de Deus fala que você tem que ser diferente, mas eu olho para você, eu vejo você uma pessoa cristã. Você tem o brilho do Espírito Santo, entendeu? E você está vestida bonita, entendeu? Elegante, mas essa roupa aí para a pastora lá, com certeza, esse batom que você está usando... Já é uma forma já que ela vai... Mas, como eu falei, isso é falta de entendimento, de discernimento, de conhecimento, de criação também. Porque a gente para pensar, poxa, o seu esposo é pastor, né? A gente para pensar, quer dizer que Deus só fala com ela? Não fala com o pastor? Ué, por que Deus não falou para o pastor também que não pode usar batom? É uma coisa meio estranha, né? É estranho como Deus teria diversas falas diferentes para cada pessoa, né? Missionária, quantos casamentos ela não pode estar destruindo? No áudio eu estava vendo ela falar que Deus é a hora que Deus manda outro marido, que te aceite da forma que... Poxa, pelo amor de Deus. Quer dizer, então, aí a pessoa acredita naquilo ali, vai dormir com a roupa de jogador, a mulher vai lá dormir com vereador, cheirando a cebola, não se cuida. Poxa, é tão legal, o teu esposo chega do trabalho, tá lá a esposa arrumada, tá lá a esposa pronta, quer dizer, tá lá o esposo pronto. Já pensou o marido chegar e a esposa tá com o sovaco todo cabeludo? Entendeu? É uma coisa meio esquisita, é uma coisa meio estranha, entendeu? Se eu for falar isso com a minha tia fica doida, entendeu? Então, quantos casamentos eu fico pensando, quantos casamentos, as pessoas que ficam lá na igreja praticamente sempre sentem represália. Lá, por quê? Porque a pregação só é inferno. Você vai para o inferno, aí a pessoa fica com medo. O tempo inteiro, aquilo ali é terrorismo. Entendeu? Eu fico pensando, aquilo ali é terrorismo que ela coloca na igreja. As pessoas ficam com medo e acabam obedecendo tudo que ela fala. Entendeu? Aqui se predica muito sobre o inferno. Você vai para o inferno se você... Agora, é sobre o material, se você não dá o diezmo. Que Jesus, na Bíblia, não tem um solo mensagem de diezmo. O sea, si Jesús es judío, y estaba en el arca, ¿no? Estaban en el arca y la viudita no dio diezmo, dio lo que tenía. Dio dos monedas, ¿no? Monedas. Y ahí, dice Jesús, vocês dan de lo que les sobra. Seja que você de 1.000 reales, 10.000 reales, 100.000 reales, está sobrando. Você no precisa, la mujer no se quedó ni para comprar el pan del próximo día. Él la dio de corazón, todo lo que tenía. Es diferente la forma de pensar de Dios a la forma de pensar de nosotros. Entonces, cuando nosotros ajustamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, el mundo sería magnífico. Mas, como no ajustamos, hay guerra, odio, deseos de morte. Si você está errado, tengo que orar por você, para que você acerte sua vida com Deus. Não maldecirlo para que você morra. E hoje em dia tem mais qualquer coisa, vai morrer, vai morrer. Quando Jesus falou para a gente abençoar. Se passar no caminho dela, vai morrer, vai matar, é assim. Exato. Inclusive eu estava até conversando com ele Inclusive, eu estava até conversando com ele que as pessoas acabam... Agora, imagina o esposo da senhora, pastor, está aí. Aí eu tá tendo que mandar mensagem para ele para perguntar se eu usar isso, vou para o inferno. Vem cá, pastor, eu posso usar calça jeans? Aí ele vai me responder, não pode não, senão vai para o inferno, então não vou usar. Não, mas está assim já, o pessoal começa a fazer perguntas, se eu usar, vou para o inferno? É porque não está na Bíblia.
eu fiz esse seminário 3 anos e meio. Pasaron 30 años y sigo estudiando la Biblia. Y cada vez que yo leo la Biblia, el mismo pasaje, siempre Dios me fala alguna cosa diferente. Mas no viene ninguém del infierno, no viene ninguém del espacio sideral. Es Dios a través de la palabra. No viene ningún anjo. Viene Deus a través de la palabra. As pessoas, elas tentam... Bem diz a palavra de Deus, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento, é. Ou então a pessoa imagina um conhecimento que não existe. Ela cria o próprio conhecimento dela. Exato. Porque a vida ela é tão mais fácil, as pessoas conseguem dificultar. Né? Uhum. Porque se as pessoas parassem para pensar, poxa, a vida da gente aqui é tão curta, então vamos tentar fazer o melhor que a gente puder, vamos amar nosso próximo, vamos desapegar de coisas materiais, mas o problema é que as pessoas estão só pensando no acumular riqueza, acumular bens, e esquecem realmente de viver o melhor da terra, né? Nós somos peregrinos, estamos de passagem. Nuestro destino final es eternidad, estar con Dios para siempre. Y la gente tiene un evangelio de prosperidad. ¿Está bien prosperar, pastor? Sí, legal. É muito bom, claro. Mas eso no es tudo. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo estás delante de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada día. É isso aí. Leo e Cid, muitas pessoas estão assistindo e muitas vão assistir essa entrevista, né? Qual mensagem final vocês gostariam de deixar para o pessoal que está nos assistindo, para os nossos inscritos, futuros inscritos do canal de vocês, do nosso canal? Deixe uma mensagem para o coração deles. Talvez a mensagem seria essa, para você viver a vida com uma qualidade melhor, sem muito apego, sem pensar... Claro que a gente tem que ter um planejamento, né? Mas sem se apegar muito à coisa material, a pensar em conquistar muitas coisas e esquecer realmente do presente, de viver aquele tempo, de aproveitar aquele tempo, né? Aquele tempo que você tem com a família, com você mesmo, a comunhão que você pode ter com Deus, e nunca desistir dos seus objetivos, ter um foco, lutar bastante e ir atrás. Realmente, nunca desistir. Tem pessoas que desistem no meio do caminho, né? Tem mais pessoas que desistem dos que não conseguem, porque a pessoa nem chegou a saber se lá no fundo ia dar certo ou não, né? Então, nunca desistir daquilo que a pessoa... por exemplo, o canal. Muitas pessoas, amigos nossos que abriram o canal, a gente foi acompanhando, desistiram no meio do caminho. Entendeu? Por quê? Preferiram desistir, mas vai ficar sem saber se lá no fim ia dar certo ou não. Porque desistiu no meio do caminho. Entendeu? E além de dar certo ou não, você tem que saber realmente se é uma coisa que você quer fazer e que você gosta de fazer. Se você tem uma ideia, um projeto, você tem que ter um planejamento, um objetivo e um foco lá na frente, né? E certamente muitos vão dizer que você não vai conseguir, pessoas próximas de você vai lutar contra, mas coloca Deus na frente e foco que no final tudo dá certo. Chega desse, colocar Deus na frente, tudo. Verdade. Amém. Eu tenho certeza meu pastor e nada me faltará, né? Isso, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho certeza que o pessoal adorou conhecer vocês, né? E eu tenho certeza que eles estavam curiosíssimos para saber quem eram esses dois que estão por trás, né, daquele trabalho tão bem feito ali. E tivemos a honra de mostrar vocês, né, e conhecer um pouquinho mais de vocês. A gente ficou muito feliz aqui na live. A gente ficou um pouco nervoso, porque não somos acostumados, entendeu? Perdoa a gente qualquer coisa. Nada. Coisa corta aí. Corta aí. Não, por contrário. Está todo muito ligado. Muito espontâneo. Amém? Muito esclarecedor. Mas assim, a gente amou mesmo conhecer vocês assim, muito pessoalmente. Vocês moram aqui no Rio, né? No Rio de Janeiro. Bom, quero agradecer a vocês por haber participado de nosso canal e eu gostaria de orar por vocês. Por favor, vamos a hacer de la mano, amén.
Amado Deus y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor, con nuestros hermanos. Te pedimos que tú los abençoes su canal, sus trabajos, Amém. Señor, en nombre de Jesús, para que mucha gente Amém. pueda ir a su canal WhatsApp y suscribirse, Señor, y que ellos puedan pregar el Evangelio, Señor, a través de esos diseños tan maravillosos, Señor. Abençoa a estos jóvenes, Señor, Amén. que sean abiertos todos los caminos para sus Amén. vidas de felicidad, sean abiertos los caminos de prosperidad, Señor, abiertos los caminos, Señor, de la salvación, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Él, Señor, son tus siervos, Señor, abençoa, son tus filhos, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias, en nombre de Jesús te damos gloria, en nombre de Jesús te amamos e te bendecimos. Amém. 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 E hoje a gente teve com a gente essa simpatia, né? Duas simpatias aqui, né? Super simpáticos, uma entrevista super descontraída. E não deixem de ir lá no canal What, de se inscreverem lá, conhecer quem ainda não conhece esse trabalho maravilhoso que eles estão desenvolvendo. E também de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no nosso vídeo. E comentário. Comentar. Isso aí. E foi um prazer tê-los aqui. A gente vai dizer assim, até a próxima, tá legal? Até a próxima, então. Até breve. Breve. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo en ti encontré todo el amor que busqué, y delante de ti yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón. Delante de ti secretos no hay. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción.